Deputado, também, né, quando o senhor fala em não se curvar a essa estrutura, domesticamente aqui, essa maneira de tentar narrar que o senhor, citou corretamente, atribuindo ao governador Tarcísio, que me surpreendeu muito, né, no pós-visita a Bolsonaro, em reforçar esse discurso, porque parece que o Tarcísio não entendeu, e quando ele se manifestou, né, dizendo que o Brasil era o responsável, que Lula e tal, pegou muito mal, ele perdeu gordura eleitoral, inclusive, o pessoal retomou o chapéu de maga dele e ele foi para a vala da opinião pública. Mesmo assim, né, ele não recuou e voltou a ter esse discurso, entre outros. Mas, domesticamente falando, nós tivemos um episódio que entra para a história também, recente da nossa República e que estará nos livros no futuro, que foi a tentativa de tomada em assalto da vandalização. Eu chamei do 8 de janeiro do Congresso, né? Foi isso que nós vivemos por 48 horas com aquela patifaria, não tem outra expressão, né? Me chamou muita atenção o Sóstenes Cavalcante, né? Quando ele foi falar a respeito dessa invasão à mesa diretora, ele usava a expressão ocupação. Eu digo, como é interessante o uso das palavras, né? Quando se trata do movimento sem terra, eles insistem que ocupação é um termo que não pode ser usado, e sim invasão. E agora, na lógica invertida, ele teve esse cuidado, essa sensibilidade. O fato é que restaram, né, citados no relatório do presidente da casa para um afastamento que pode até render 6 meses de ausência, uma boa parte do PL, com nomes bem expressivos, como Júlia Zanata, Van Hatten, Bilinski, o próprio Sóstenes, Nicolas Ferreira, Zucco, né? Carolina de Tone, Marco Feliciano, Bia Kicis, Jordi, Marcos Paulon, Zé Trovão, entre outros menores. E aí tentou-se emplacar uma lógica de que a deputada Camila Jara estaria e tal, né? Isso foi vendido, inclusive, com uma fake news que colou nas primeiras horas e depois ela não restou citada. Eu gostaria de avaliar com o senhor os efeitos colaterais desse afastamento, né? Porque é um bom núcleo, né, da extrema-direita, que nos daria uma folga de 6 meses dentro do Congresso, deputado. O quanto isso é importante até para moralizar mesmo a casa e fazer a purga, né, de um momento em que é necessário se colocar limite nas ações daquilo que vocês, representantes do povo, têm como um ambiente de trabalho. Tem várias maneiras de caracterizar, né? Primeiro, eles paralisaram um poder, o que é uma aberração sobre qualquer tipo de análise. Você não pode interromper um poder, qualquer que seja ele. Nós podemos, então, caracterizar como um golpe, diria, inclusive com o uso, digamos, da ameaça física. A declaração daquele do chapéu, o Trovão, de que com a perna ele impedia as pessoas de passar. Isso, portanto, é algo também que não se tem notícia em tempos recentes. Já houve quem atirasse em outro dentro do Congresso Nacional. E isso, inclusive, nós não podemos descartar que tenha bolsonarista armado ali dentro. De fato. Portanto, eles assaltaram o poder. Não é isso? Assaltaram o poder. O segundo comentário que eu quero fazer, por mais óbvio que seja, mas eles priorizam, né? É Bolsonaro acima de tudo e Trump acima de todos. Quer dizer, que se dane o Brasil. Nós estamos querendo votar, por exemplo, a isenção do pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e depois escalonando até quem ganha R$ 7.000 e de chantagem em chantagem até essa absurda assunção, né, da presidência da Câmara, momentaneamente, um dia inteiro. Eles não se preocupam. Segunda coisa, você fez o comentário, eu quero recuperar parte dele. O Eduardo Bolsonaro, quando o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, conversou com o encarregado de negócios, o
Eduardo Bolsonaro falou que ele estava traindo, porque a responsabilidade do contato era dele, Bolsonaro. Uhum. O movimento dos governadores, inclusive do Tarcísio, todos eles, né? Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema e outros que podem surgir aí, como pré-candidatos a presidente, fazem o mesmo movimento. Ou seja, eles se aproximam do Bolsonaro, mas a intenção de todos eles é tirar o Bolsonaro da frente para que o Bolsonaro apoie aquele que se apresentar como, hipoteticamente, sendo de maior confiança. Então, vai ter um racha na direita, porque o Bolsonaro, todo mundo sabe das suas limitações. O Mourão foi mais cruel, dizendo que ele era assim porque ele não tinha atingido um determinado nível do oficialato. Bom, esse episódio da Câmara, quando o presidente Hugo Mota ele envia para o Conselho de Ética, ele usou um mecanismo que, na época que esta iniciativa da mesa da Câmara enviar para o Conselho de Ética, e o Conselho de Ética tinha 3 dias para responder. Uhum. Isso foi alterado este ano, sob a presidência do Hugo Mota, e a maneira como ele enviou permite que o relator leve 4 meses para ele dar o seu parecer. Na minha leitura, isso, digamos, vai esfriar e vai, de forma direta ou indireta, poderá beneficiar os envolvidos, que vai caindo, de certa maneira, digamos, numa rotina aquilo que já aconteceu. Não pode. Hoje vai ter reunião, daqui a pouco, do Colégio de Líderes, e isso possivelmente vai ser discutido. Há editoriais duros contra o próprio Hugo Mota. O que eu avalio? O que a Câmara tem que fazer? Nós não podemos nos afastar um segundo sequer da linha da defesa da democracia. Por quê? Imagina a situação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a partir do ministro Alexandre, mas o Trump está ameaçando todo mundo. Ameaça, inclusive, famílias. E tudo isso com o silêncio e, portanto, com o apoio desses pré-candidatos a presidente da direita, que querem, repito, reproduzir o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Então, este é um campo que está ainda em aberto. A reunião de hoje vai dar uma pista. Nós vamos defender lá que se vote a questão da isenção do imposto de renda e também a proteção de criança e adolescente frente às mídias, frente às plataformas. Eles, muito provavelmente, vão insistir naquilo que é até irônico, né? Anistia ampla, geral e restrita, mas da defesa do Bolsonaro. E aí é bom a gente se lembrar que agora, há 2, 3 dias atrás, surge a informação de que a Polícia Federal encontrou no celular de um coronel da reserva, Fábio Peregrino, onde ele diz que o Bolsonaro estava traindo os seus aliados, que é mentira que o Bolsonaro resistiu à pressão do golpe, que ele não resistiu, diz que o Bolsonaro, desde que perde as eleições, ele não queria sair do poder e que os militares buscaram uma saída legal, constitucional, e ele mesmo diz que os militares todos erraram ao manter ou permitir aquelas manifestações em frente aos quartéis. Então, eu penso que seria muito útil para nós brasileiros, mas também para o Brasil enquanto Estado-nação, que digamos, esse episódio que está todo documentado
eu avalio que a gente precisa, e a imprensa tem essa capacidade muito maior, de sistematizar e passar. São provas, todas elas, né? Então, eu diria assim, é um golpe auditável, como eles defendiam a urna que eles questionaram, disseram, o Bolsonaro falou que ia provar que tinha fraude, e chegou no meio da conversa e falou, não tem como provar. Então, eles estão produzindo, né? Produziram um golpe auditável, transparente e auditável. Não, é impressionante, né? Eles de fato, né, tem um golpe impresso, né, inclusive nas impressoras do Planalto, com seu plano de assassinato punhal verde e amarelo, registrado em agendas, em diários lá no General Heleno, e agora mais essa conversa consigo mesmo que o Coronel Pellegrino tinha, né, no WhatsApp, deixando ali mais registros, mais evidências.